A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde para vocês. Estamos de retorno aqui neste sábado, dia 21, para iniciarmos o segundo dia desse primeiro congresso online de missões, realizado pela Seminogal, Secretaria de Evangelismos e Missões Nova de Grande Alegria, um órgão pertencente à primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Quero agradecer a você que mais uma vez nos permite adentrar o seu lar através das mídias sociais. Quero convidar a você a estar conosco nessa tarde, nesse congresso maravilhoso. Ontem tivemos um dia maravilhoso, o nosso primeiro dia foi excelente, palavras ministradas aqui, testemunhos dados que nos edificaram muito mais. E hoje não será diferente. Deus tem uma bênção para você, temos palavras de incentivo para você. Você que ama fazer missões, fique conosco, convide, compartilhe nas suas redes sociais, convide os seus amigos, chame os seus familiares para estar aí contigo, assistindo essa tarde. E logo mais também às 19 horas, convidamos a você para estar juntamente conosco. Hoje nós teremos dois momentos. Esse primeiro momento começando agora nesse exato momento, onde nós teremos uma conferência missionária que estará moderada pelo nosso pastor Misael, com a presença do nosso pastor Henrique Terena, do pastor Marcelo Assis. Você é o nosso convidado. Quero convidar você agora aí dentro do seu lar, aonde você estiver nos acompanhando, curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que tu tem feito por nós, ó Deus, por nos permitir amanhecermos esse dia de sábado com um fôlego de vida, com saúde, e podemos agora, Senhor, nessa tarde maravilhosa, estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez, Senhor Jesus, nesse congresso online de missões, ó Pai querido, onde, Senhor Jesus, estaremos, Senhor, tratando assuntos relacionados, Senhor, à tua obra, Senhor, atendendo o teu ID, Pai querido. Quero pedir-te, ó Deus, que tu possa nos abençoar, abençoar os meus irmãos que estão nos assistindo, ó Pai, através das mídias sociais, que tu possa derramar bênçãos incontáveis sobre a vida daqueles que estarão acompanhando, Senhor Jesus, esse trabalho nessa tarde. Abençoa-nos, ó Deus, dê uma tarde maravilhosa na tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você o texto que nós escolhemos para ser a base desse primeiro congresso online de missões. Quero pedir você, se puder, abra sua Bíblia aí dentro do seu lar e acompanhe comigo o trecho da Sagrada Escritura que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso de número 35. Nós estaremos lendo esse trecho, que é onde está baseado o nosso tema nesta tarde desse congresso. E a palavra de Deus nos diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflita e desamparada, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos repetir somente o verso de número 38, que diz: Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Bem sabemos que a obra do Senhor, a seara realmente é grande, mas poucos são aqueles que se dispõem a estar fazendo o ID de Jesus, saindo da sua zona de conforto, do seu comodismo e indo pregar o Evangelho, até mesmo além fronteiras. São poucos esses que têm se dedicado a esta obra. E nessa tarde eu quero convidar a você que tem a chama de missões ardendo no seu coração, que você possa juntamente conosco fazer parte desse exército para proclamarmos o Evangelho de Cristo a todas as nações, obedecendo o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele nos deu a ordenança para irmos por todo o mundo pregando o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos e ensinando a guardar tudo aquilo que Ele havia nos ensinado. Então, como nós dissemos ontem, é dever da igreja fazer missões, e missões é algo urgente, é uma obra que requer sacrifício, requer renúncia e empenho, mas o Deus da missão,
Ele é com aquele que se dispõe a fazer a sua obra. Ele é com aquele que se dispõe a sair da sua casa, sair do meio da sua parentela e até mesmo para uma terra longínqua, obedecendo o chamado de Cristo. Missões é algo urgente. O Deus da missão, Ele está conosco. E nós somos privilegiados, porque Ele nos fez participante desta missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nessa tarde, fique atento a tudo quanto será falado, dito aqui. E na grande conferência que nós teremos nessa tarde, você irá aprender um pouco mais de como fazer missões. Missões é algo que está no coração de Deus e também deve arder nos nossos corações. Quero te convidar agora a ouvir um lindo louvor dos nossos irmãos que estão ali em Guiné-Bissau, que com todo carinho fizeram este vídeo para nós. Assista aí agora conosco esse louvor dos nossos irmãos lá em Guiné-Bissau. Amém. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos ali em Guiné-Bissau, que louvaram a Deus com esse louvor tão alegre, celebrando a excelência do nosso Deus. Que alegria no coração daquele povo em adorar ao Deus Todo-Poderoso que os alcançou, que os salvou. E isso foi possível por quê? Porque tiveram missionários que se dispuseram a ir a Guiné-Bissau, levar as boas novas de salvação e encontrar este povo receptivo, que receberam Jesus no seu coração e agora celebraram com alegria, com gozo, a satisfação de serem feitos filhos de Deus. Missões é isso, é você transpor barreiras culturais para poder pregar o Evangelho de Cristo. E você, nessa tarde, estará sendo incomodado a fazer parte desse exército e fazer missões juntamente conosco. Agora nós também estaremos ouvindo o testemunho do missionário, o evangelista Alexandre Barça, que vai estar falando acerca do que Deus tem feito no campo missionário, do que ele tem visto Deus fazer. Missionário evangelista Alexandre Barça trabalha em mais de 7 países e é um missionário que vem se empenhando em propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E ele vai nos estar dando um breve relato do que o Senhor fez na sua última viagem ao Paraguai. Assista agora junto comigo o testemunho do Alexandre Barça. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui quem vos fala é missionário, evangelista Alexandre Barça, presidente da Associação Missionária do Ministério Missionário Paixão pelas Almas. Estamos atuando em 7 países, difundindo e compartilhando o amor, a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nos últimos 40 dias, 120 almas, aleluia, se converteram, se renderam a Jesus num país chamado Níger.
Eu louvo a Deus, fica dentro da janela 1040, no Oeste África, e louvamos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta oportunidade. Desde já eu quero parabenizar a Seminogal por mais um ano de congresso, passagem, aleluia, deste congresso, ao qual desde 2015 fazemos parte, por misericórdia de Deus. Quero parabenizar, né, o pastor José Augusto, o presbítero Williams, né, o qual é o responsável desse setor, desse departamento, dessa secretaria, juntamente com a igreja e os demais componentes da secretaria. Quero deixar como testemunho um dos projetos que fazemos parte, que é no Paraguai, lá em Pedro Juan Cavaleiro, e estávamos atravessando nesse período para o Paraguai de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, para Pedro Juan Cavaleiro. E nesta oportunidade foi nos chamado num lar, numa casa, e chegamos lá, aquela senhora estava no leito, na sua casa, com uma ampola, com um frasco de soro, melhor dizendo, e todo o aparato em volta, um buraco na barriga, estava pele e osso, né? Os olhos humanos, ela estava definhando, os olhos humanos, ela estava esperando somente a passagem dela para a morte. Mas oramos a Deus, deixamos uma palavra profética para ela, oramos ao Senhor. 5 meses depois, tive a notícia que ela tinha sido totalmente restaurada. Mas 7 meses depois eu voltei no Paraguai, uma vez por ano nós vamos lá. E por misericórdia de Deus, na entrevista que ela deu, ela disse que ela se apegou com uma palavra que foi dada. Você que me assiste, a Bíblia diz em Lucas 18, 27, as coisas que são impossíveis aos homens, é possível para Deus. Não há impossíveis na obra do Senhor. Louvamos a Deus. O sobrenatural de Deus aconteceu. A medicina desenganou, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, médico dos médicos, Senhor dos senhores, aleluia, deu vida. Um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir o testemunho do missionário, o evangelista Alexandre Bassi, que tem um trabalho lindo. Ele relatou um pouco do que Deus tem feito através da sua vida no campo missionário. E agora eu quero conclamar a você que está nos assistindo. A Seminogal, ela apoia diversos projetos e nós dependemos da sua contribuição. Você estará vendo aí no rodapé do vídeo como você pode fazer a sua contribuição. Está aparecendo para você a conta da nossa igreja, onde nós somos vinculados. Se você quiser fazer a sua doação, vá lá, faça a tua doação e através das nossas redes sociais, se você quiser e puder, mande para nós o comprovante e Deus estará te abençoando. E assim você fazendo, contribuindo para a obra missionária, nós estaremos mantendo todos os projetos que são assistidos pela Seminogal, tanto os próprios que ela mantém, como aqueles que são parceiros nossos. Você é chamado nessa tarde a contribuir para missões. Faça isso com amor, porque Deus se agrada daquele que contribui com alegria. E eu tenho certeza que assim você fazendo, os seus celeiros serão fartos. Deus derramará chuvas de bênção sobre a sua vida. Não lhe faltará nada, porque Deus, ele é galardoador. Contribua conosco, acesse as nossas redes sociais, entre em contato conosco para saber como você pode ajudar a Seminogal a proclamar o Evangelho de Cristo. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua contribuição. Seja um mantenedor da Seminogal e Deus vai fazer muito mais por você. Agora eu quero te convidar, a partir desse momento, nós estaremos entrando na grande conferência missionária, aonde o nosso pastor Misael será o moderador e o pastor Henrique Terena, juntamente com o pastor Marcelo Assis, estará trazendo para nós assuntos relevantes que falam da obra missionária, do como Deus tem agido dentro do campo missionário, da sua chamada, do como Deus despertou para ser missionário e fazerem o ID. Assista conosco essa grande conferência a partir de agora. Olá, todo o povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao congresso online, da nossa Seminogal, Secretaria de Evangelismo e Missões Novas de Grande Alegria. Essa secretaria, ela é um órgão da primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus,
em Austin, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós realizamos todos os anos o Congresso Missionário da nossa Secretaria de Missões, aqui da nossa igreja, mas esse ano, devido aí ao problema que nós estamos enfrentando, né, da pandemia, nós resolvemos fazer o congresso online, esperando em Deus que possamos interagir, ajudar uns aos outros, aprender um pouco mais sobre a obra missionária. Nós vamos dar início com uma oração neste momento. Quero convidar a todos que puderem, aqueles que puderem, fecharem seus olhos e vamos falar com Deus, pedir que Ele tome a nossa direção. Já estamos aqui, ao vivo, aqui com o pastor Henrique Terena e o pastor Marcelo Assis, e logo depois a gente vai fazer a apresentação deles e do tema também. Pai, nós te louvamos, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido bom conosco, com a sua igreja. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem provido meios pelos quais os teus servos podem se comunicar, falar uns com os outros, interagir, ensinar e compartilhar do teu amor. Pedimos que nesse momento que estamos realizando esta videoconferência, que o Senhor esteja na nossa direção, em tudo aquilo que vamos tratar, falar, nos conduzindo, e que o Senhor possa trazer edificação ao coração de cada um que vai nos acompanhar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós temos aqui a presença de dois grandes, ilustres pastores e missionários, homens de Deus, que estão aí envolvidos com a obra missionária. Primeiro, eu quero apresentar aqui o pastor Henrique Terena, que tem trabalhado aí na evangelização com os povos indígenas. E temos também o pastor Marcelo Assis, que trabalha muito também voltado com o Ministério Jovens e de Jovens. E quero que primeiro, então, pedir ao pastor Henrique Terena para se apresentar, dar as boas-vindas aí, falar com o pessoal, e depois a gente passa aí para o pastor Marcelo. Seja bem-vindo, pastor Henrique Terena. Muito obrigado, pastor Misael, aos irmãos, e seja um tempo proveitoso para todos nós. Meu nome é Henrique Terena, do grupo Terena, Mato Grosso do Sul, casado, minha esposa Corina, e nós temos 2 filhos, a Eliana e o Eliel. Trabalhamos na plantação e treinamento de lideranças indígenas do Brasil, com o movimento chamado CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Tem sido uma bênção e é um privilégio para nós participar desse momento importante, onde nós podemos interagir sobre a missão de Deus. Que Deus abençoe, o tempo será precioso para todos nós. Amém, pastor Henrique Terena. Muito obrigado por essa breve introdução aí. Pastor Marcelo Assis, olá, seja muito bem-vindo, está conosco aqui. Graças e paz, pastor Misael. Para mim é um privilégio, né? Uma honra estar com vocês, né? A amada igreja de Austin, né? A Seminogal, essa instituição da igreja que realmente não apenas fala missões, mas faz missões. E para mim é uma honra, é um privilégio também estar compartilhando também de experiências, juntamente, né, com esse grande servo de Deus, que é o Henrique Terena, pastor Henrique Terena. Para mim, eu considero como um apóstolo dos indígenas. É verdade. Mim, é um homem realmente muito respeitado, né? O seu chamado é muito relevante. Então, para mim, é um grande privilégio, uma honra. Com certeza, será um tempo precioso e de muita concordância e de muito olhos na missão. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou da Assembleia de Deus do Ministério Meritiense. Hoje eu sou diretor de uma missão chamada Missão Identidade. Essa missão está voltada para trabalhar com a nova geração, com a geração mais jovem, né, ativando essa geração apaixonada por Cristo e acelerando o propósito na vida dele. Então, nós estamos aí preparando a nova geração, tentando mobilizar e engajar essa juventude no grande propósito, que é colocar a mão no arado e não olhar para trás. Amém. Obrigado aí, pastor Marcelo Assis, pastor Terena. Vamos dar início. Bom, nós escolhemos, a Secretaria de Missões, ela adotou aí para o ano
2020, né? O tema do congresso é Com os olhos na missão e as mãos no arado. Com os olhos na missão e as mãos no arado. Bom, eu quero compartilhar com todos aqui um texto da palavra do Senhor, Lucas, capítulo 9, versículo 62. É um versículo muito conhecido, bem clássico, palavras de Jesus. Lucas 9, 62 diz assim: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras que podem ser, talvez, para alguns muito simples, para outros mais ou menos, outros podem encarar com mais ou menos seriedade, mas eu, particularmente, vejo muita profundidade nessas palavras de Jesus, porque a missão não é brincadeira, a missão é algo sério, é urgente, é o grande projeto de Deus para a humanidade, né? A missão é do próprio Deus, né? É a missão de Deus, nós apenas somos participantes, instrumentos de Deus que fazem parte dessa obra, e eu acredito, pastor Terena, pastor Marcelo, que quando Jesus disse essas palavras, que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus, é porque Jesus está falando de algo muito sério. E a missão, o reino de Deus, é algo tão sério, que é o que Jesus falou, colocar as mãos no arado, ou seja, começar a se engajar na obra, se comprometer com as coisas de Deus e depois voltar atrás ou deixar isso, ou se corromper, ou passar a desviar a atenção, é perder o reino. Por que perder o reino? Perder o foco do reino. Então, esperamos aí que os nossos irmãos, os ouvintes que estão nos acompanhando, possam se engajar mais, se comprometer mais com a obra, para não perder o foco nessa missão, o foco no reino. Pastor Marcelo, queria que o senhor falasse um pouco, comentasse aí sobre o que o senhor acha desse tema, do que Jesus disse, né? Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, porque senão ele acaba deixando de estar apto para o reino de Deus. Será que nesse tempo de crise desse ano, de pandemia, é claro que a gente compreende aí que é um ano complexo, difícil, somos humanos, temos que cuidar da saúde, tomar todas as precauções. Mas será que a gente não perdeu o foco da missão e será que não estão olhando atrás? Bem, realmente é uma situação complexa para alguns, mas para alguns aumentou a convicção do chamado. Para alguns, no meio da crise, realmente foi necessário colocar as mãos ainda mais no arado, até pelas necessidades de alguns, as necessidades emocionais, as necessidades físicas. E geralmente, quando há estabelecida uma crise, e é instalada uma crise, né, e a crise que é uma crise, é o acúmulo de problemas, o evangelho é a semente, né? É a semente, é aquilo que vai semear. Todas as vezes que no Antigo Testamento o povo estava em crise, se desviava, essa crise era um campo propício para se pregar o evangelho. É óbvio que no meio da caminhada alguns se perdem, alguns largam o arado. Mas realmente, essa palavra é muito forte, pastor Misael, porque arado significa um instrumento para lavrar a terra. Então, Deus nos chamou para lavrar a terra. Então, só pode semear depois que lavrar a terra. Então, esse instrumento é um instrumento para poder organizar a terra, para que o evangelho seja semeado. Então, o arado é para os trabalhadores, realmente é para viabilizar o desenvolvimento das raízes, das plantas. Sem a gente não arar a terra, não vai ser possível plantar. Então, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos o arado na mão de Deus. E nós estamos aí plantando, semeando. Então, assim, é uma etapa que antecede toda a semeadura. E existem algumas coisas muito interessantes, porque para pegar no arado tem que ter as mãos firmes. Né? O texto é bem claro, como o senhor disse, eu acho que não é
é bem claro, bem fácil, não pode olhar para trás. Por que a gente não pode olhar para trás? Primeiro, para não perder a direção. Sim. Segundo, para não perder o alvo, né? O alvo, o propósito. Porque olhar para frente significa olhar para o alvo. É ter convicção do chamado. É claro que, às vezes, o terreno é um pouco... Há um relevo, há uma pedra, algo no meio do caminho que atrapalha, mas sempre olhando para frente. E o grande problema hoje dessa geração é que, às vezes, há distrações, e as distrações nos afastam do alvo. E a gente tem que ter muito cuidado com as distrações. Nas distrações, que a gente acaba sendo cooptado, né, por algo que não é o propósito de Deus. Então, quem mete a mão no arado, né, vai realizar uma boa lavoura. Mas nós temos que estar orando por conta justamente desses que realmente estão fraquejando, né? Há uma fraqueza espiritual. A pandemia provocou mornidão em alguns, mas também provocou um grande avivamento em outros. Okay. Amém? Pastor Terena, o senhor acha que a igreja brasileira ela estava preparada? Claro, eu não digo aqui que saber se a pandemia existir, porque é algo, não é isso. Eu só acho que a gente estava, nós como igreja, a gente estava preparado para que acontecesse qualquer coisa assim que gerasse algo novo, que mudasse o nosso rumo. Porque, assim, nós vimos num passo a passo, né? Ou seja, a maioria das igrejas brasileiras, graças a Deus, vivemos num país livre, num país laico, num país que temos a proteção das leis que nos dão a total liberdade de professarmos a religião no Brasil. Então, muitos crentes tinham aquela rotina, né? Domingo vai na igreja, de manhã vai à noite e tal, dia de semana aquela mesma rotina. As missões já tinham aí suas agendas, congressos, eventos e tal, né? Pregadores, cantores, aquelas agendas mais, tudo mais. De repente, acontece a pandemia. De repente, muitas igrejas fecharam. Como é que ficou os missionários diante disso daí? Você acha que a gente estava preparado para, vamos dizer assim, algo inevitável, a igreja brasileira, ou acha que não? Como é que o senhor vê isso? Eu penso que foi uma grande oportunidade de observar a missão de Deus muito clara para a igreja brasileira. Não somente para a igreja brasileira, mas a igreja no mundo todo, né? Essa pandemia, num certo sentido, trouxe alguns pontos bastante negativos. Por exemplo, a questão do ajuntamento, de estarmos juntos. Nós gostamos muito de estarmos juntos, celebrações. E eu acho também que foi o momento de Deus para fazer uma reflexão individual, de fato, do que nós somos, o que de fato é igreja. Eu creio que igreja, dentro de uma palavra maior, ela trazia pouco significado para todos nós. Então, eu creio que essa pandemia nos trouxe essa oportunidade de fazermos uma reflexão sobre o que de fato Deus quer de cada um de nós e exercermos o papel do sacerdócio. Me parece que nós estávamos perdendo um pouquinho isso como família, a questão do sacerdócio, né? Alguns terceirizavam isso para as igrejas, para os pastores, para os missionários, para os professores das escolas dominicais, enfim. Alguns simplesmente entendiam, bom, que isso é a missão da igreja, não mais minha, essa transferência de responsabilidade. E essa pandemia trouxe para nós esse olhar diferente, para que nós, como igreja, exercêssemos o papel sacerdotal de fato, que é uma missão de Deus, não deixa de ser uma missão de Deus, para que nós pudéssemos de novo arar, né, os solos das nossas famílias, das nossas comunidades mais próximas. Então, Deus nos deu essa oportunidade. Algumas igrejas, de fato, não estavam preparadas para isso, mas foi uma oportunidade que Deus nos deu para uma reflexão sobre a missão dele também. Que não, a missão de Deus, ela não depende necessariamente da igreja, mas Deus usa a igreja para exercer a sua missão em diferentes amplitudes.
Então, isso mostra para nós de que nós temos uma grande responsabilidade na propagação do reino, mas não deixar que a instituição em si tome a primazia daquilo que Deus é. Então, eu acho que essa pandemia trouxe para nós um olhar para Deus, um olhar para quem é dono da missão, para que nós tenhamos um olhar fixo para Ele, porque, na verdade, quem conduz a toda a história é o próprio Deus. Então, essa pandemia não pegou o nosso Deus de surpresa. Ele conhecia todas as coisas. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade para que eu, como família, eu, como crente, pudéssemos olhar agora para a missão de Deus para mim mesmo e poder arar de novo, preparar o solo de novo da minha casa, da minha família, para que a missão de Deus a partir da minha família continue e progrida. Ok. Pastor Terena, o senhor acha que, em certo sentido, isso mexeu com o nosso comodismo um pouco? Porque parece que a gente, como igreja, claro, nós temos grandes homens e mulheres de Deus no Brasil, missionários, pessoas com paixão no coração pela obra, pela missão, por Deus, grandes agências missionárias comprometidas com a obra missionária. Deus tem sido gracioso conosco aqui no Brasil, mas, em certo sentido, parece que a igreja não vinha um pouco acomodada, e agora, será que isso mexeu um pouco conosco? Eu via que a igreja precisava ter uma visão mais ampla, né? Sair do seu próprio umbigo, né? Digamos assim. É verdade que muitas igrejas têm avançado e têm participado efetivamente na obra missionária, graças a Deus por isso. Mas, de uma certa forma, na verdade, estamos muito acomodados mesmo. Nós estamos já querendo acostumar com essa vida cotidiana nossa, rotineira, e Deus precisou mexer um pouquinho ali, para a gente despertar um pouco mais na visão de Deus para a igreja, né? É interessante que nós participamos, o Play mesmo participou de grandes momentos no Brasil, e nós podemos ver a generosidade da igreja brasileira. Foi um despertamento muito grande, onde nós podemos assim ver a generosidade da igreja brasileira e igreja indígena em participar, em colaborar em grandes movimentos sociais dentro das comunidades indígenas a partir da igreja. Então, aqueles que estavam acomodados, eles foram trazidos a fazerem parte também. Então, eles começaram a acordar para participar de que, de fato, há algo, como em todos os setores, como em todos os movimentos, a igreja também tem que estar inserida nela. Então, esse comodismo, de fato, existiu, e Deus nos deu essa oportunidade para que a gente pudesse sair desse comodismo e participar com mais efetividade na missão de Deus em várias amplitudes, né? Porque eu creio que a missão de Deus não é só ir para a África, não é só ir para os povos indígenas. A missão de Deus começa a partir daí da rua, do outro lado da rua, né? Na escola, na universidade, no meu vizinho. Quer dizer, então, assim, talvez a gente estava olhando muito pouco para os vizinhos, do lado da rua, ali da minha comunidade, e Deus nos deu essa oportunidade de sair um pouquinho desse mesmice para compartilhar a missão dele um pouquinho mais além das nossas fronteiras. Isso aí, pastor Terena. Eu acho que Deus ele mexeu um pouco, né, com o nosso comodismo, né? A gente está muito acostumado com a nossa casa e é aquilo. Acho que a gente, às vezes, está tão acostumado, vamos dizer assim, com a nossa liberdade, com a nossa tranquilidade brasileira, que às vezes a gente não entende a dimensão da necessidade do outro lado. Pastor Marcelo, o senhor não acha que, em certo sentido, assim, nós saímos um pouco do comodismo, é verdade, nós estamos agora nesse, vamos dizer assim, não sei se é uma corrida ou um frenesi pelas redes sociais, e muitas igrejas não faziam culto online. Minha igreja mesmo, eu dirijo uma congregação da nossa igreja, a gente não tinha cultos online, embora a gente já vinha preparando a igreja para fazer gravação, então a gente não tinha ainda. E com a pandemia,
A gente teve que correr, estamos gravando, às vezes no celular, às vezes na câmera, e uma internet não está muito legal, vai aperfeiçoando. O senhor acha que isso vai ser bom ou também vai gerar um outro comodismo da gente querer assistir o culto em casa, ficar só ali sentado na poltrona e vendo a live? Como é que o senhor vê isso aí? Você acha que vai ser bom? E vai ser bom para a gente usar isso ainda? Como é que vai ser? Bem, é um risco que vamos ter que correr. É um risco que vamos ter que correr. Na minha mentalidade, na minha visão, né, nos olhos para a missão, vai ser a grande chance de pregarmos o evangelho, né? Obviamente que nós já não estamos mais na idade média, nós estamos agora na idade de mídia. Então, algo que vai ter que ser realmente atualizado, né? Então, todos nós, a tecnologia, a ferramenta. Repete aí, pastor. Então, a gente começa. Essa frase aí foi boa, e não estamos na idade. Nós não estamos mais na idade média, nós estamos na idade mídia agora, né? Então, a gente tem que atualizar. Patentia essa frase aí. Temos que fazer essa transição. Essa foi boa, né? Pode usar a frase, sem problema. Amém. Estamos numa transição. E toda transição, pastor Misael, pastor Terena, há riscos. E a igreja precisa se atualizar. Houve um grande problema quanto a isso, né? O pastor Terena está falando muito bem colocado. Houve uma grande mobilização em ajuda. Igrejas que até então não ajudavam nem a sua comunidade tiveram que ajudar a comunidade. Tiveram que se adequar a isso, porque até mesmo tiveram que ajudar os seus próprios membros, que até então não ajudavam, porque perderam seus empregos, suas rendas diante dessa pandemia. Então, houve uma mobilização na igreja e também houve uma mobilização na área digital, igrejas que não se prepararam até então. Isso não vai para a igreja, isso não vale a pena, mas teve que se adaptar, porque como é que é alimentar o seu povo? A nossa igreja aqui, graças a Deus, ela já vinha num processo já mediano para se atualizar. É claro que nem todo mundo tem habilidade para poder ficar utilizando, a gente entende isso, os mais jovens têm mais habilidade, mas a transição é um risco e vamos ter que correr esse risco, mas é uma grande chance de alcançarmos aqueles que realmente não podem ouvir o evangelho. Então, também faz parte da grande comissão. Hoje, as novas tendências de mercado, de trabalho, a igreja precisa se atualizar para isso também, entendeu? Pastor Marcelo, o senhor não acha assim, que nós precisamos, então, que é algo que não tem como fugir? A gente está aí, a mídia, a internet, os meios de comunicação são importantíssimos, devemos utilizá-los sempre para o bem da sociedade, da humanidade, do evangelho e tal. Seria interessante que cada líder, cada igreja tenha muito cuidado para que a gente não faça, a partir de agora, desse momento, uma espécie de corrida para divulgar a minha igreja, divulgar o meu projeto, e sim focarmos realmente na missão, focarmos no reino, naquilo que glorifica a Deus. Será que esse também não é um cuidado que a gente vai precisar? Assim, vamos correr com isso, vamos aperfeiçoar, mas sempre com foco na missão. A gente deve usar isso muito para evangelização? Sim, bem colocada a sua pergunta, pastor Misael, porque nós sabemos que nesse meio, alguns já vinham fazendo, né, há um grande marketing, né, relacionado à sua placa denominacional. Muitos propagam mais a sua placa da denominação do que o próprio Cristo, então, o próprio Evangelho. Então, há um narcisismo, há uma vaidade, né, um egocentrismo. Então, tem que ter muita preocupação com isso, porque hoje, como é um terreno fértil, as redes digitais, então as pessoas ficam tentando migrar, né, tirar aquela pessoa daquele lugar para um lugar mais atraente. É o grande problema, que hoje isso também gera uma grande competição, né? Comparação e competição. E toda competição e comparação, ela é ruim, porque provoca problemas emocionais nas pessoas. Então, qual é o grande propósito nisso? Ensinar, é uma reeducação
E os líderes, claro, tem que ser coerentes para que essa vaidade não entre, para que eles não comecem a achar que a igreja é melhor. Não, a missão, o evangelho é maior do que tudo. Se é para fazer marketing, João 3,30, é necessário que ele cresça e a gente diminua. Esse é o nosso marketing. Então, realmente, a liderança precisa se atualizar nisso e ensinar, né? Que nós precisamos, sim, presenciar o culto, estar no culto presencial, porque é bíblico congregar, Sim. né? Tem cuidado para não provocar os desigrejados, não haver essa provocação, né? Então a gente precisa ali começar a ensinar. Tudo é educação, tudo é pedagógico. Então não podemos deixar que a Babilônia digital nos distraia. Então realmente a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não entrar a vaidade, nem o ego, nem a comparação e nem a competição. Pregar o Evangelho de Cristo, não a sua placa de denominação, o reino de Cristo. Ok. Pastor Terena, o pastor Marcelo tocou num ponto aí, numa frase importantíssima, que é os desigrejados. A gente já está chegando aí no final já do ano de 2020, mas no último censo de 2010, se não me falha a memória, que aquela parte religiosa foi divulgada bem depois, acho que lá para 2011, por aí. Naquele censo ali, uma coisa chamou atenção para nós evangélicos, que foi o número crescente dos desigrejados. O censo de 2010, quando falou do evangelho no Brasil, mostrou que está crescendo esse número dos desigrejados, ou seja, é o pessoal que professa fé, diz que crê em Jesus, que é cristão e tal, mas que não necessariamente precisa de um templo, de uma igreja, ou de congregar junto. Eles querem congregar em casa. O senhor acha que depois da pandemia não seria um risco desse número aumentar dos desigrejados, ou esse número vai cair? Eu fico preocupado, porque, né, a gente, por um lado, está sendo muito bom a tecnologia, está ajudando muito as igrejas, os irmãos em casa, do Fique em Casa e tal, mas será que não vai ter aquela turma dos aproveitadores aí, que vai se aproveitar aí e vai pegar carona dos desigrejados? Sim, eu acho que é uma grande dificuldade hoje de entender esse momento, né? O número de desigrejados é muito, muito grande, não é? Mas a Bíblia fala que nós não podemos deixar a nossa congregação. O tempo de comunhão, de celebração, ela é muito, muito importante. Agora, realmente, nós corremos o risco, né, de estarmos agora estamos acostumados com os nossos cultos online, né? Até nas comunidades indígenas, os cultos já são online hoje. Algumas igrejas indígenas hoje fazem seus cultos online. Então, ou seja, nós estamos na área da tecnologia. Isso é muito, muito claro para nós hoje. Chegou muito rápido também, né? Mas eu vejo que essa é uma ferramenta que nós podemos usar para o crescimento da igreja, o crescimento da missão, né? E eu acho que também nós precisamos hoje trazer, junto aos nossos líderes, né, essa convocação de que estamos reunidos em comunhão com os irmãos. É isso que fortalece, que isso que nos dá um ânimo, isso que nos encoraja, né? Estar sozinho, ficar sozinho, o fogo acaba apagando, e a importância de estarmos juntos. A igreja é essa, a igreja é estarmos juntos, unidos. A Bíblia fala que não devemos deixar a nossa congregação, ou seja, nós temos que ficar atentos para isso e participar dela sem dúvida nenhuma. Agora, é importante também dizer de que nós precisamos usar a tecnologia hoje de uma forma sadia para o bem, o crescimento da nossa vida espiritual, e não ao contrário. Então, realmente é um risco que corremos, mas é bom lembrarmos também de que a Bíblia é muito clara em relação ao ajuntamento, à assembleia, né, a família da fé, né, os crentes, essa comunhão em torno da palavra, um ao outro, né, estarmos sempre animando uns aos outros. Isso importante, nós devemos estar atentos para isso.
Ok. Pastor Terena, o senhor acha que, assim, como é que era antes o trabalho que o senhor faz, principalmente em aldeias, um lugar, não é nas grandes capitais, né? Um pouco mais de interior, não é isso? Os lugares que o senhor tem trabalhado. Como é que foi esse antes, esse momento agora, depois da pandemia, mas no sentido da tecnologia? Porque antes, né, vamos dizer assim, a tecnologia já existia, só que talvez, como a gente não tinha tanta essa procura por cultos online, hoje a gente tem escola dominical online, cursos online que têm sido bênção, palestras, pregações, mensagens, louvores, muitos estudos bíblicos aí nas redes sociais que têm sido bênção, palavras que têm abençoado muito o povo. Antes parece que a gente já tinha tudo isso, mas não estava nessa correria como está hoje. O senhor tem trabalhado na evangelização indígena, né, nos povos indígenas já há muitos anos. Como é que tem sido a recepção, né, e esse manejar aí com a tecnologia e na evangelização com as comunidades indígenas? É impressionante. Nos lugares mais distantes, você imagina, das comunidades indígenas no Brasil hoje, já tem ali um celular. Ou seja, ele já tem a tecnologia na mão. Então, assim, é claro que em alguns lugares não tem internet, mas eles usam para tirar fotos, essas coisas do tipo. Mas a tecnologia já estava nas comunidades indígenas, já estavam lá, né? E os mais jovens hoje, eles estão muito mais atentos para isso, sabem muito bem manejar já a tecnologia, e isso tem sido até um motivo preocupante também para nós, enquanto indígenas evangélicos. Por quê? A tecnologia ela é boa, ela traz coisas positivas, mas também como ela traz coisas negativas, né? Influencia as pessoas, trazem coisas que não são verdades absolutas, que trazem coisas erradas. E a nossa preocupação hoje, junto às igrejas indígenas, é não banir isso, mas saber usar a tecnologia para o crescimento da igreja indígena também. Então, por isso que eu digo, algumas igrejas indígenas hoje já usam a tecnologia, elas já têm nas suas comunidades internet, muitas vezes, e essa rede social é muito forte, sobretudo no povo terena hoje, é muito forte, mas não somente isso, mas nos lugares mais distantes, lá no Amazonas, por exemplo, eu estive lá agora recentemente, fiquei 15 dias fora, rodando o Amazonas, uma boa parte do Amazonas, e no lugar mais distante que eu estava lá estava já um sinal de internet, porque com essa questão da escola online, né, que o governo promoveu, colocou internet nas escolas, para que tivesse aulas, para que não perdesse o semestre. Então, em certo sentido, já houve um sinal ali, e até de internet, e é muito interessante isso, viu? Mas, de fato, o povo indígena hoje precisa, sobretudo os evangélicos cristãos, nós precisamos estar atentos para que este bem, né, que chegou não traga nenhum malefícios para nossas comunidades. Tu acha que os missionários que trabalham, principalmente nas comunidades indígenas, também das outras cidades, muitos deles vão ter que talvez se aperfeiçoar mais, conhecer um pouco mais das redes sociais? Como é que o missionário pode utilizar bem essa rede juntamente com as comunidades indígenas? É interessante que uma boa parte dos missionários tem muita dificuldade com a tecnologia. Isso é uma grande verdade. É mesmo? Né? Poucos deles, ou na sua maioria, não têm habilidades nessa área. Então, às vezes, eles são surpreendidos pelos próprios indígenas ensinando os missionários a usarem tecnologia. Né? Então, assim, é importante, eu acho, os missionários estarem atentos para isso, né, para que use de uma forma sadia, né, com as suas comunicações. Muitos deles estão ainda muito aquém. Eu visitei um missionário há muitos anos, numa comunidade indígena, ele não sabe nem manusear seu próprio laptop. Estava lá, alguém doou para ele, ele não sabia nem manusear aquilo.
Então, assim, muitos missionários talvez precisam passar por um treinamento, né, voltar para as suas bases, as suas igrejas, e passar por um treinamento para que, ao chegar nas comunidades onde ele trabalha, pode, então, ter também um professor para que essas ferramentas que já estão na mão do indígena possa servir e possa ser útil para a propagação do reino. Porque as línguas hoje são gravadas e já estão disponíveis nos celulares. Eu mesmo tenho aqui na minha língua, no meu celular, a minha língua terena. Então, as línguas traduzidas já estão disponíveis para serem baixados nos celulares hoje. Então, é importante que os nossos missionários percebam isso também. Que bênção! Isso aí tão importante, né? Esperamos aí que aqueles que estão nos acompanhando que possam se despertar, talvez aí algum missionário que tem alguma dificuldade com as redes sociais, manusear ali um computador, né, fazer uma gravação, uma live e tal, a gente precisa se contextualizar, né, ter a humildade de aprender. Eu mesmo, quantas vezes, olha, eu tenho duas filhas... Impressionante também... Sim, pastor impressionante Terena. também, pastor Misael, e algumas agências, ela deixou isso de lado para os missionários. Não, você tem que ir lá. Não estou dizendo que não deva ser isso, né? Não, vai pregar o evangelho, vai lá e tal, mas descuidou um pouquinho de que há uma outra ferramenta de muita utilidade para que o próprio missionário use, né? Para que os indígenas também possam entender que essa questão da tecnologia não é só questão de alguém que é da idade, mas também que é da comunidade. Eles saibam manusear isso e ser útil para aquela comunidade. Ok. E é isso, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que precisamos aprender, né? Como está falando, se a gente tem dificuldade, vamos pedir a alguém, é importante, a gente precisa... tem coisas que são simples, né? Antigamente ela escreveu uma carta manuscrita, hoje é você, no mínimo, escrever um e-mail, acessar esses aplicativos aí, que a gente faz as lives e tal, então a gente precisa se inteirar aí. Então fica aí o nosso despertar aí, né, pastor Terena? Aqueles os missionários, obreiros, que têm alguma dificuldade, vamos se inteirar, vamos ter a simplicidade e a humildade de aprender. Eu tenho duas filhas adolescentes, às vezes eu recorro a elas me ajudam. Como é que mexe no aplicativo e tal, aí eu tenho essa humildade, né? Ou pergunto a alguém lá na igreja, graças a Deus, nossa igreja, a gente tem pessoas competentes, que entendem da área. O importante é a gente correr atrás, ter humildade e simplicidade, isso pode nos ajudar muito. Pastor Marcelo... Eu tenho visto também, só para terminar aqui, eu tenho visto também algumas agências missionárias se especializando em áreas específicas para ajudar os nossos missionários, por exemplo, que quando eles vêm, né, quando eles vêm de férias para as suas igrejas, eles então possam estar atentos e possam saber exatamente como manusear isso, como estudar isso, como ajudar essas questões, para poder fazer com que, ao voltar para suas comunidades, eles tenham ferramenta a mais, né? Então, as agências estão se especializando nessa área da tecnologia para poder ajudar um pouquinho mais onde eles estiverem. Sim, muito bom, pastor. Pastor Marcelo, em cima, e completando isso aí que o pastor Terena está falando, você acha que, então, nós precisamos dar um pouco mais de valor às igrejas, pastores, quem sabe agora nos cursos dos nossos missionários, dar essa ênfase um pouco maior, né, nessa interação das mídias? Será que os adolescentes e jovens, pastor é pastor de jovens adolescentes, será que os jovens adolescentes da igreja também não poderiam contribuir com os missionários? Quem sabe aí, pastor, fica aí um pedido aí para o senhor, pastor Marcelo, quem sabe o senhor reunir um grupo de jovens e adolescentes que são bem conhecedores da área da informática, da tecnologia, leva eles aí no campo missionário aí e ajudar os missionários. Não, verdade. A sugestão é muito boa, é ótima. Inclusive, teve mais 3 jovens que viajaram conosco agora em janeiro, uma igreja aqui bem próxima, aqui nossa aqui, uma grande igreja, por sinal. Apesar de ser uma grande igreja, não tinha tanto acesso às mídias.
só que eles eram especialistas nessa área. Então, eles mesmos são autodidatas, eles aprenderam e foram lá e eles praticamente colocaram toda a mídia da igreja, toda a igreja na live, eles mobilizaram toda a igreja. Então, eles foram instrumentos de Deus para mobilizar a igreja, essa igreja a qual eles fazem parte. E, realmente, eles são instrumentos de Deus para isso. Eles viajaram comigo para lá, e são especialistas em mídia, foto, em fazer design, em ter a mente criativa, né? Então, a nova geração, ela tem a mente muito criativa e pega muito rápido as coisas. Então, a mente deles é mais acelerada. Então, realmente... Pastor, tem uma organização chamada AIPEC. A AIPEC é uma organização internacional e que veio treinar mais ou menos aí 15 rapazes e moças indígenas na tecnologia. Olha. E esses foram que nós assim usamos para que pudesse fazer todas as mídias e gravações do Complay, dos eventos do Complay. Uhum. Então foi muito, muito interessante isso, hein? Muito. Não, interessante demais, muito bom. Tem que instruir a nova geração, e a nova geração que tem toda essa bagagem, né, como são autodidatas, também eles podem contribuir muito, não somente para a igreja, mas também para ajudar no campo, né, ministrar algum curso, dar uma instrução dos passos, né, como acessar um notebook, como acessar uma live, como fazer uma live, como fazer um vídeo, como se comportar diante da câmera, entendeu? É muito importante. É uma força que tem que ser aproveitada, né? É uma força que tem que ser aproveitada. Então, lá na nossa igreja, tem alguns jovens que têm uma certa experiência também nisso, tem máquina fotográfica, já fazem fotos também, então estão com a criatividade em alta. E é muito importante que a igreja também proporcionar também, a igreja é um centro de treinamento. A igreja deve ser um centro de treinamento. Todas as vezes que os discípulos, o apóstolo estavam em Jerusalém, era para receber alguma instrução, para receber alguma orientação. Então, a igreja é um centro de formação, de instrução, de edificação e, claro, aproveitar e instruir os jovens, aqueles que não sabem ainda das áreas mais carentes, e aqueles que já sabem, instruir os que não sabem, e quem sabe também, está aí uma grande sugestão que o senhor deu, pastor Misael. Eu vou elaborar isso com eles. Quem sabe a gente futuramente não faz isso em algumas regiões aí também. Quem sabe, pastor Marcelo, porque isso daí poderia ser... porque a gente tem muitos jovens adolescentes que conhecem profundamente das redes sociais. Nós temos aí em Austin o Hernani, por exemplo. O Hernani que está fazendo aqui, ele e o evangelista Esmeraldo, eles estão por trás das câmeras aqui, né? Exatamente. Fazendo aí essa gravação, e a gente louva a Deus pela vida deles e de tantos outros. Mas, assim, porque na missão, né? Quem sabe a gente pode ter aí, pastor Marcelo, jovens e adolescentes ajudando os missionários, treinando eles mais nessa questão de mídias, de redes sociais, como fazer uma live, né? Fazer essa interação. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito positivo. Por isso que o nosso chamado, o nosso propósito, né, claro, a grande comissão, é despertar os chamados também na nova geração. Como o pastor Terena disse, a quarta onda, né, todos juntos cumprindo a grande comissão, e a gente sabe que existem algumas áreas de influência da grande comissão que precisam ser alcançadas. Na mídia, por exemplo. A mídia é dominada por governo do anticristo, e a gente precisa também de jovens profissionais nessa área para que mude, né? É chamado quarto poder. Então, há uma necessidade que as próximas gerações comecem a atuar também em todas as áreas de influência de governo, de educação, enfim, na área da arte, do cinema. Há uma grande necessidade disso. Amém. Deixa eu entrar, a gente avançando mais um outro tema aqui importante. O apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Para o prêmio da vocação. Ou seja, Paulo, ele dá a ideia de que ele não ficou preso, estagnado a um passado, né? Ele andava como se ele estivesse numa estrada
E não era uma estrada simplesmente qualquer, era uma estrada que iria levar ele a um determinado ponto, né, que era o alvo que ele tinha. Ou seja, Paulo, ele não ficou preso ao tempo, às circunstâncias, às tradições, ele caminhou. E a gente sabe que no mundo que a gente está aí, nesse mundo moderno e pós-moderno que a gente já vive, né, se a gente não tomar uma atitude, tiver coragem de avançar, se a gente não acreditar, não arriscar, a gente vai ficar preso. Preso ao passado, preso a tradições, preso no comodismo, na acomodação, né? Mas a gente precisa dar esse passo aí de andar, às vezes tem que inovar, são coisas novas, a tecnologia é uma delas. Agora, eu queria ouvir dos dois aí, pastor Terena, pastor Marcelo, que perspectivas vocês acham que a gente tem aí para o século XXI? Claro que a gente já está em 20 anos, né, dentro do século XXI, né, vamos dizer assim, mas eu acho que com essa inovação aí da pandemia, isso fez o mundo, né, repensar muita coisa. O que vocês acham que vai ser daqui para frente em relação a a postura que a igreja brasileira tem que tomar em relação ao uso da tecnologia para o cumprimento da missão? Eu penso que a tecnologia ela é boa, ela é útil, ela é importantíssima, ela está aqui no nosso dia a dia. O século XXI já mostra isso, não é? Essa chamada, esse movimento hoje é muito grande no mundo. Mas uma coisa importante, pastor, que ela não pode substituir a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Amém. O agente de Deus é o Espírito Santo, é ele que nos impulsiona para fazer. A tecnologia é apenas uma ferramenta a ser usada, ela não pode substituir. Então, o século XXI traz para nós esses desafios de aprendizado, né, de coisas novas, e coisas... Paulo estava dizendo ali, ele não está dizendo que ele está esquecendo a sua cultura. Quando ele fala esquecendo as coisas que para trás ficam, ele não está falando da sua cultura, ele está falando de uma nova visão que Deus deu a ele. O alvo agora é Cristo, o alvo agora é a missão de Deus, mas é importante que nessa caminhada da missão de Deus, as ferramentas elas vão sendo usadas, mas elas não podem substituir a obra e o trabalho do Espírito Santo de convencer as pessoas. Não é a mídia que convence, não é uma boa live que vai convencer as pessoas do seu estado de pecado. É simplesmente a atuação do Espírito Santo. Então é importante termos isso muito claro. E Paulo diz que ele estava avançando para o alvo, né? E hoje nós podemos ter essas ferramentas na nossa mão, sermos seres utilizadas de formas corretas, inteligentes, para que seja apenas um meio e não um fim em si, né? Porque o que nós temos que enxergar é aquilo que Deus tem para nós, o alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo nosso na missão de Deus? É alcançar as pessoas, é trazê-las para Cristo. E se a ferramenta da tecnologia vai usar, amém, mas não deve ser substituída pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Amém. Sim, pastor Marcelo, agora. Sim, a perspectiva de uma transição tem que ser muito bem feita. Temos que, como líderes, eu acredito que a gente precisa levantar mais líderes com conhecimentos teológicos, uma teologia bíblica saudável, e a fim de provocar um avivamento nessa nova geração, nessa nova transição. É óbvio, como o senhor falou, não se evangeliza como se evangelizava há 40 anos atrás. Biblicamente, né, as doutrinas continuam as mesmas, mas as estratégias mudaram, a metodologia mudou. Então, é necessário que a gente se adapte a isso. E é óbvio, como o pastor Terena disse, a live não vai
Não é uma boa live que convence. O que convence é realmente uma igreja pautada na palavra, biblicamente saudável, uma igreja que ora. Uma igreja que não ora, por exemplo, uma igreja que não tem um fundamento da oração, ela simplesmente vai virar um salão de festa. Então, hoje, o comodismo, a pandemia, trouxe também essa fraqueza espiritual na oração. Para alguns, houve um grande despertar na oração, mas para outros, infelizmente, a oração diminuiu muito. Então, só vai haver realmente um avivamento quando toda a igreja, quando do púlpito, a liderança, começar a pregar não a teologia do coaching, né? Não essa teologia da filosofia, não essa teologia vou dizer para você assim, até esqueci agora, da autoestima, né? De deixar para cima. Não, tem que se pregar o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou. Então, a gente precisa voltar com a pregação da cruz nos púlpitos. Querendo, o povo gostando ou não, mas nós temos que fazer o certo. E como o Ronaldo Lidório diz, né, que a primeira missão da igreja é morrer para os pecados. E nós temos que nos desglorificar para glorificar o Pai. A nossa missão é glorificar o Pai. Então, hoje é necessário ter essa transição, a liderança se atualizar, para que os outros jovens continuem alcançando também o mesmo nível de entendimento, para que realmente cresçamos, né, em estatura e graça e conhecimento. Então, é necessário muito isso aí. É claro, como o pastor Terena disse, temos que saber usar muito bem as redes sociais para propagar o evangelho. Vocês não acham que os nossos púlpitos, as nossas igrejas deixaram um pouco a mensagem central da cruz, né? O foco que é Jesus, né? Jesus tinha como centro da sua mensagem, o foco de Jesus era o reino de Deus. E parece que hoje, para muitas igrejas, se prega o reino dos homens, né? O reino de Deus, que é o governo, a soberania de Deus, parece que está ficando de lado. E a cruz perdeu significado para muitas igrejas. Será que Deus não está falando conosco, com a humanidade, nesses últimos dias? Um novo despertar, um novo reavivado do evangelho puro e simples, cristocêntrico, né? Porque a gente tem ouvido tantas mensagens antropocêntricas, nós temos aí muitos hinos que, na verdade, é uma busca de sucesso antropocêntrico do homem, né? Mas será que a gente está precisando resgatar, então, essa mensagem aí da cruz, pastores? Eu penso assim que nós precisamos resgatar a teologia do sofrimento, né? É muito claro. Pedro, escrevendo as suas cartas, ele diz: é necessário que soframos. O problema é que nós não queremos sofrer mais. A teologia do sofrimento parece que não faz parte do cristianismo mais. É a graça barata. Então é importante isso. Eu acho a graça barata, né, das comidas, né? Rápidas, né? Das comidas rápidas. Nós estamos hoje na era do rapidez. Se não termina o culto naquele horário, eu tenho que ir embora, porque eu tenho outra agenda. É a geração micro-ondas. Então, assim, exatamente, é comida de micro-ondas. Então, eu acho que nossos púlpitos, não são todos, obviamente, nós não podemos generalizar, não é? Mas a pouca comida sólida hoje, a gente só tem ouvido mensagens muito rasas, egocêntricas, e deixando de vez a pessoa central, que é o próprio Cristo. A cruz perdeu, em muitos casos, perdeu sentido. E nós precisamos resgatar isso, trazer de volta, né? Estarmos atentos para que essa mensagem ela não seja uma mensagem voltada para levantar o meu ânimo apenas, mas para me encorajar a seguir e aproximar em comunhão, de fato, com Cristo. Então, é necessário, é importante. As mensagens hoje têm que ser baseadas
na graça salvadora de Cristo, mas também no amor, mas também esquecer de que a missão, a proclamação, ela é martírica, ela faz parte do dia a dia, do meu sofrimento, né? E a gente precisa trazer isso de volta, né? Hoje, a gente só olhar nas músicas mais cantadas hoje, parece que está falando só de mim, de valorizar mais a pessoa, e esquece um pouco de valorizar o que de fato tem que ser, que é o próprio Cristo, o próprio Deus. Então é importante, eu acho que essa reflexão, pastor Misael, Sim. é importante essa reflexão, porque a gente precisa trazer de volta a mensagem da cruz, né? Como eu gosto, né, de ver mensagens baseadas naquilo de fato que Cristo é, que Cristo pode fazer, mas também do confronto comigo, na pessoa, de mim mesmo, para me mudar em relação àquela minha postura que talvez até então estava errando. Então, precisamos trazer de volta, sim, claro, os nossos públicos têm que trazer de volta a mensagem da cruz e nós que sei também que a mensagem da graça está ali também. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Marcelo? Bem, assim, só conectando aí a palavra para o nosso pastor Terena, a gente precisa voltar, né, a ter um alimento sólido, né, como ele falou, alimento é raso, é superficial. Então, hoje nós pregamos para crentes, nós realizamos eventos para crentes, fazemos congressos para crentes. Então, isso é complicado. Nada contra, mas a gente precisa de menos eventos e de mais exemplos. Então, a pandemia, até o vírus foi um mensageiro. Até o vírus, olha quantas agendas foram canceladas. Deus cancelou todas as agendas para que começássemos a olhar para o nosso público, começássemos a olhar para a missão, começássemos a olhar para a nossa teologia, que enfraqueceu porque eu preciso ter algo novo, porque a igreja ao lado está ganhando gente. Ou melhor, às vezes não está ganhando, ela está pegando de outro lugar. Porque a mensagem é uma mensagem que agrada aos ouvintes. Então, o que eu penso com isso? Que a igreja precisa entrar na agenda de Deus. Não é Deus que tem que entrar na agenda da igreja. Então, a gente precisa demais voltar. A gente precisa desse relacionamento de custe, doa o coração, porque, infelizmente, as pessoas nessa geração têm muita informação e conhecimento quase nenhum bíblico. Então, a gente precisa voltar a pregar o Cristo na cruz, o Cristo que morreu por nós, pregar sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e não só prevalecer, nós vamos empurrar o inferno para trás. As obras do diabo têm que ser desfeitas, como está lá em 1 João, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando se prega o evangelho, e como é o evangelho de Marcos, eu gosto muito do evangelho de Marcos, porque ele é querigmático, ele é o evangelho da anunciação. E a gente está proclamando o evangelho. Ele não vem falando com a genealogia, ele já chega falando já do Filho de Deus. A gente precisa começar a falar do Filho de Deus. Menos filosofia e mais evangelho nos nossos púlpitos, para que mude toda essa geração aí que está chegando e que já está e que está chegando. E isso daí é aquilo que a gente colocou aqui como tema, né? Com os olhos na missão. A missão é de Deus. Perfeito. E se a gente tiver os olhos na missão de Deus, na missão dele, nós não vamos perder o foco. E aí a gente vai seguir para frente, as mãos vão estar no arado, que é as obras, a gente vai poder fazer obra social, seja ensino linguístico, seja o que for, mas os olhos estarão na missão de Só para Deus. Né? Pontuar Sim. uma coisa aqui, pastor Misael, colocar a mão no arado, mas se você olhar para qualquer outra religião, ou qualquer outra heresia, ou qualquer outro ensinamento que não seja evangelho, é estar olhando para trás. Está renegando aquilo que Cristo nos ensinou na Bíblia As Sagrada. vãs filosofias, né, que Paulo As vãs filosofias, né? Nós hoje temos ensino platônico nas igrejas, temos ensinos de psicologias, psicossomáticos. Então, a gente precisa muito entender isso, porque hoje os grandes teólogos, os grandes pregadores, estão especialistas na área emocional. Então, estamos dentro dos verdadeiros mágicos dos púlpitos. Ok. Bom, pastores e aqueles que estão nos acompanhando aí nessa videoconferência, estamos aqui com o pastor Henrique Terena e pastor Marcelo Assis.
Pena que o nosso horário já está se esgotando, né? A gente já está chegando aqui ao final e parece que agora que o negócio começou a esquentar, né? Que a gente queria falar mais, né? Mas assim é o tempo. Esperamos aí poder rever, quem sabe aí numa outra live, em outro momento. Está com o pastor Henrique Terena, pastor Marcelo Assis, dois grandes homens de Deus, comprometidos com a missão, e a gente sabe que eles dois estão, de fato, com os olhos na missão e a mão no arado, trabalhando. Foi uma honra, uma alegria muito grande, né? Pastor Henrique Terena, pastor Marcelo Assis, depois de um dia de trabalho, de luta, de vocês aí na obra do Senhor, mas estarem conosco aqui fazendo parte dessa videoconferência, nós ficamos agradecidos. E Amém. Eu queria pedir, então, nesse momento final, que os dois agora pudessem fazer suas considerações finais, também dar uma palavra final a todos que estão nos acompanhando, e se quiserem deixar seus endereços, telefones, fazer divulgação do trabalho, da missão que vocês fazem, fica à vontade aí, falando nesse momento final aí. Pastor Terena. Primeiramente, eu quero agradecer, pastor Misael, pela oportunidade. Estamos juntos aqui. Foi um prazer imenso poder compartilhar juntamente com os irmãos, a igreja. E é um privilégio servir a obra do Senhor. Obrigado por esse convite e que Deus possa estar abençoando e que redunda isso em glória e louvor para Ele, não somente para Ele. Então, qualquer pessoa que queira entrar em contato, vou mandar aí um e-mail para hterena@gmail.com e nós vamos estar ali respondendo os irmãos na medida do possível. Que Deus abençoe os irmãos, que tenhamos aí essa live abençoadora, não somente para a igreja local, mas para aqueles que estão ouvindo esse tempo juntos. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Henrique Terena. Muito obrigado de coração. Te agradecemos aí, que Deus te abençoe. Pastor Marcelo. Amém. Muito obrigado, pastor Misael. Obrigado a toda a equipe da Seminogal. Obrigado por poder compartilhar um pouco, né? Realmente, agora que o negócio estava melhorando, ficando melhor, né? Ficando bom. Mas, graças a Deus, Deus vai preparar outro tempo precioso para nós. Obrigado, Henrique Terena. Obrigado pelo privilégio de poder dividir o debate com o Senhor. Muito obrigado. E, é claro, eu quero deixar rapidamente Marcos, capítulo 1, versículo 38, quando Jesus está ali depois de realizar alguns milagres. Diz assim, versículo 38, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, pregue o evangelho. Foi para isso que nós viemos, para pregar o evangelho de Cristo, as boas novas. Deus abençoe a vida de cada um. Querendo saber mais da missão e identidade, é só colocar lá @missão identidade e também ou meu Instagram @ev.marceloassis. Temos lá alguns trabalhos ali sendo realizados ali. E é para isso que eu vim, para cumprir a missão, com os olhos na missão e nunca olhar para trás. Amém? Deus abençoe a vida de cada um que esteve nessa live. Amém. Então, muito obrigado, pastor Terena, pastor Marcelo. Que Deus abençoe vocês, o trabalho que vocês fazem, a missão que Deus colocou nas mãos de vocês. Que Deus também abençoe suas famílias, né? Os projetos que vocês têm aí para a glória de Deus, para a promoção aí do Evangelho, né? Do Reino de Deus. Em nome da nossa Seminogal, nós queremos agradecer aos dois pastores. Muito obrigado por esse momento estar conosco aqui. É uma grande alegria. Já tivemos os dois pastores aqui conosco no congresso em 2019 e esperamos aí que possamos revê-los outras Amém. vezes mais. Conte conosco também. E chegamos ao final, então, desse momento aqui que estivemos com o pastor Henrique Terena e o pastor Marcelo Assis, mas queremos convidar a todos que estão nos acompanhando para continuarem conosco nesse congresso online, que vai continuar aí. Começou hoje, na sexta-feira, mas vai ter também no sábado, amanhã. Então, convidamos a todos a estarem conosco, esperando que Deus abençoe a todos e que vocês possam aí entrar em contato aí com o pastor Henrique Terena, pastor Marcelo Assis, conhecer mais os projetos que eles têm, orarem por eles também, pelo seu trabalho.
Que Deus abençoe a todos. E é o nosso tema esse ano, aqui na Seminogal, com os olhos na missão e as mãos no arado. Povo de Deus, a todos que estão conosco, pedimos a cada um, vamos focar os nossos olhos na missão de Deus. Não vamos deixar com que o momento, as circunstâncias, os nossos problemas pessoais venha roubar o nosso foco. Oremos ao Senhor, vamos nos despertar, vamos nos motivar, vamos fazer a obra de Deus. Vamos estar com os olhos na missão, no alvo, mas também as mãos no arado. Não vamos ficar de braços cruzados, vamos aproveitar as grandes oportunidades que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe a todos. E eu gostaria de pedir o pastor Marcelo, encerre aí fazendo uma oração, abençoando a todo o povo de Deus que está conosco. Nos despedir, então, com a oração e a bênção do Senhor. Amém? Amém. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse período, Pai, tão esclarecedor, Pai, da Tua obra, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Misael, pela vida do pastor Henrique Terena, por todos que estão ali nos bastidores trabalhando, Pai, por este grande trabalho, por esse grande congresso online de missões. Senhor, continua guardando cada um, guarda os missionários, Senhor, vai protegendo, libertando as comunidades, Pai, e mudando o cenário onde eles estão, Senhor. Que o Senhor venha prover, seja o provedor dos missionários. Pai, que eles estão com a mão no arado, não estão olhando para trás, Senhor. Estão com os olhos na missão. Então, que possamos ter os olhos na missão e nunca olhar para trás. Porque o Senhor, quando morreu naquela cruz, não olhou para trás. Morreu pelos nossos pecados. Então, muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. 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 Amém, pastor Henrique Terena. Muito obrigado, pastor Marcelo Assis, e a todos que estão conosco. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. E também quero agradecer aqui a nossa equipe de apoio aqui, Evangelista Esmeraldo Filho e nosso obreiro Hernani. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, pastor Terena. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Que bom para podermos participar dessa videoconferência. Queremos agradecer aí ao pastor Henrique Terena e pastor Marcelo Assis. Muito obrigado aí por estarem conosco, participando aí desse momento de videoconferência. Eu acredito que aqueles que estão nos acompanhando tiveram aí uma grande aula aí, né, desses últimos dias aí, dessa realidade que nós estamos enfrentando. Bom, estamos chegando no final dessa parte agora da tarde aqui, nessa tarde de sábado, mas daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estaremos de volta na continuação desse nosso primeiro congresso online realizado pela Seminogal. E queremos te convidar para que você participe conosco. Nós vamos já estar encerrando e você se programe aí para as 19 horas você entrar no ar conosco. Você pode participar, aproveita, divulgue também para os seus amigos aí, porque estamos aí no Facebook, no YouTube também. E nós teremos aqui à noite, às 19 horas, na continuação, o pastor Andrei, ele é um dos líderes da missão Jocum na Rússia, Armênia e outros países mais, estará conosco aqui, ele vai trazer uma palavra de reflexão para nós, será aqui traduzido pela missionária Svetlana, que é russa também, e ela é membro aqui da nossa igreja, da Primeira Assembleia de Deus em Aos. Nós teremos a participação também aqui de um testemunho do professor Déter, que é um professor de uma escola em Guiné-Bissau. Ele estará conosco à noite, então aqui testemunhando sobre a educação e o seu trabalho que ele faz lá. Nós teremos aqui também a apresentação dos projetos e vamos ter uma mensagem
poderosa aqui da Palavra de Deus, sendo pregada pela missionária Charlotte Cruz, que vai estar trazendo aqui a Palavra de Deus aos nossos corações. Ok? Então estamos finalizando agora, nós queremos orar. Vamos orar por todos aqueles que nos acompanharam, agradecendo a Deus pela vida do pastor Henrique Terena, pastor Marcelo Assis e também pela Seminogal. Eu quero que, se você puder, onde você estiver agora, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecê-lo. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar e adorar o teu nome e queremos te agradecer porque o Senhor tem permitido que a Seminogal realizasse esse congresso online. Ao longo desses 24 anos, a Seminogal tem realizado congressos onde temos tido participação de inúmeros irmãos conosco durante os dias. Mas nesse ano estamos fazendo online e cremos que, assim como nos outros anos, o Senhor trouxe um grande mover, um grande despertar. Cremos que o Senhor também neste ano, mesmo sendo neste momento fazendo esta realização online, o Senhor continuará a mover, a trazer impacto aos corações, às vidas. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um dos participantes, a cada um daqueles que estão ouvindo e assistindo conosco este congresso. Queremos te agradecer pela vida do pastor Henrique Terena, do pastor Marcelo Assis. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que vão continuar conosco, participando ainda neste dia. Que o Senhor seja com todos, que o Senhor os abençoe. Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor, então, continue a abençoar os missionários, abençoar nossa Secretaria de Missões, abençoar a todos aqueles que amam esta obra, que estão comprometidos com o reino. Que o Senhor possa estar entronizado entre o teu povo e que o teu nome seja conhecido por todos, é o nosso desejo, é a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Até daqui a pouco, às 19 horas, aguardamos vocês conosco novamente. Fiquem com Deus.